Volume 1, Capítulo 1. O que eu daria por alguns bons espetos de carne vendido nas ruas? Mamã olhou para o céu nublado e suspirou. Ela vivia em um mundo que era ao mesmo tempo um lugar de beleza cintilante e incomparável e uma jaula nociva, suja e sufocante. Já há 3 meses, espero que meu velho esteja comendo direito. Parecia que ainda outro dia ela tinha ido à floresta colher ervas. E lá encontrou 3 sequestradores. Vamos chamá-los de Aldeão 1, 2 e 3. Eles estavam atrás de mulheres para o Palácio Real. Em uma palavra, ofereceram a proposta de casamento mais contundente e desagradável do mundo. Agora não era que ela não fosse remunerada. E com alguns anos de trabalho, haveria aquele vislumbre de esperança de que ela pudesse voltar à sua cidade natal. Havia maneiras piores de se ganhar a vida, se alguém fosse para a cidade real por vontade própria. Mas Mamal, que vinha se saindo muito bem como uma boticária, via isso como apenas um problema. O que os sequestradores fizeram com as jovens nubês que capturaram? Às vezes, vendiam as meninas aos eunucos, destinando o dinheiro arrecadado a uma noite de bebida para eles próprios. Às vezes, as jovens eram oferecidas no lugar das próprias filhas de alguém. Para Mamal, era uma questão discutível, pois agora ela se encontrava envolvida nos esquemas deles, independente do motivo. Caso contrário, ela nunca em sua vida teria desejado ter algo a ver com Rongun, o palácio interno, a residência das mulheres imperiais. O lugar estava impregnado de cheiros de maquiagem e perfume que dava reviravolta no estômago, e ainda mais repleto de sorrisos finos e forçados das damas da corte em seus lindos vestidos. Em seu tempo como apotecária, Mamal passou a acreditar que não havia toxina tão assustadora quanto o sorriso das mulheres. Essa regra era verdadeira tanto para salões do palácio mais ornamentado, quanto para aposentos miseráveis na casa de prazer mais barata. Mamal ergueu o cesto de roupa suja dos pés e dirigiu-se para a casa próxima. Ao contrário da deslumbrante fachada frontal, o sombrio palácio central abrigava a área de lavagem pavimentada com lajes onde os serviços da corte, pessoas que não eram exatamente homens nem exatamente mulheres, lavavam roupas aos montes. Os homens, em princípio, não eram permitidos no Palácio dos Fundos. Os únicos homens que poderiam entrar eram membros e parentes de sangue daquela família mais nobre do país, ou ex-homens que haviam perdido uma parte importante de si mesmos. Naturalmente, todos os homens para quem Mamal estava olhando agora eram os últimos. Era distorcido, ela pensou, mas reconhecidamente era a coisa lógica a se fazer. Ela largou a cesta e viu outra no prédio ao lado. Não roupas sujas, mas roupas limpas que secavam ao sol. Ela olhou para a etiqueta de madeira pendurada no cabo. Trazia a ilustração de uma folha junto com um número. Nem todas as mulheres do palácio eram alfabetizadas. Não foi tão surpreendente, afinal, algumas delas foram trazidas para cá à força. E embora os rudimentos da etiqueta tenham sido introduzidos neles antes de chegarem, as cartas não foram. Provavelmente seria uma sorte, refletiu Mamal, se metade das garotas raptadas do campo soubessem ler. Pode-se dizer que era um risco do Palácio dos Fundos ficar muito populoso. A qualidade estava sendo sacrificada pela quantidade. Embora em nada se igualasse ao Jardim de Flores do antigo imperador. As consortes e damas de companhia somavam 2.000 pessoas, enquanto com a dos eunucos esse número chegava a 3.000. De fato, um lugar vasto. Mamal era uma serva, um cargo tão humilde que nem sequer tinha um posto oficial. O que mais ela poderia esperar, sendo que era uma garota que não tinha ninguém para apoiá-la na corte, que havia chegado por meio de sequestradores para preencher o quadro de funcionários do palácio. Se ela possuísse um corpo tão torneado quanto uma peônia, ou uma pele tão pálida quanto uma lua cheia, ela poderia, pelo menos, ter se aspirado ao status de uma concubina inferior. Mas a Mamal possuía apenas uma pele rosada e sardenta, e membros marcados, a elegância dos ramos secos. Eu preciso apenas fazer esse trabalho. Mamal pegou a cesta com a etiqueta representando uma flor de ameixa e um número 17, e saiu o mais rápido que pôde. Ela queria voltar para o seu quarto antes que o céu carrancudo começasse a chorar. O dono da roupa suja do cesto era uma das consortes de baixa qualificação. O quarto dela era bem mais luxuoso do que os concedidos às outras consortes inferiores. Na verdade, era fracamente ostentoso. A ocupante, supôs Mamal, deveria ser filha de alguma família nobre abastada.
Quando uma mulher recebia uma patente palanciana, ela também tinha permissão para as próprias damas de companhia. Um consorte menor, porém, poderia ter no máximo 2 damas. E era por isso que Mamal, uma criada sem amante própria como qualquer cuidar, carregava a roupa suja da mulher daquele jeito. A uma consorte inferior eram permitidos 4 pessoas no recinto dos fundos do palácio, mas eles ficavam inevitavelmente nas periferias do terreno, onde era improvável que o olhar do imperador algum dia caísse sobre ela. Mesmo assim, se ela fosse graciada com uma noite com sua majestade, receberia novos quartos, enquanto uma segunda noite desse tipo significaria que ela havia realmente encontrado um lugar no mundo. Quanto àqueles que nunca despertaram o interesse do imperador, depois de uma certa idade, uma consorte, assumindo que sua família não exercesse influência particular, poderia esperar ver-se despromovida ou mesmo concedida como esposa de algum membro do burocrático. Se isso era uma bênção ou uma maldição, dependia de quem ela fosse concedida. Mas o destino em que as mulheres mais temiam era ser concedida a um eunuco. Mamal bateu discretamente na porta. Uma dama de companhia abriu e retrucou. Apenas deixa ir. Lá dentro, uma consorte que cheirava ao mais doce perfume bebia um pouco de álcool em uma xícara. Ela devia ter sido muito admirada por sua beleza naqueles dias tranquilos antes de chegar ao palácio. Mas quando chegou aqui, descobriu que sabia tanto sobre o mundo exterior quanto o sapo que passou a vida inteira em um poço. Excluída pela variedade de flores deslumbrantes nesse jardim, ela havia perdido a vontade de continuar lutando por um lugar aqui. E ultimamente havia parado de sair de seu quarto. Você sabe que ninguém vai te visitar no seu próprio quarto, certo? Mamal trocou a cesta dos braços pela que estava sentada ao lado de fora da porta e voltou para a lavanderia. Ainda havia muito trabalho a se fazer. Ela pode não ter vindo ao palácio por vontade própria, mas pelo menos eles estavam lhe pagando. E ela pretendia ganhar o seu sustento. Mamal, a boticária, era diligente, pelo menos. Se ela mantivesse a cabeça baixa e fizesse seu trabalho, poderia esperar deixar este lugar algum dia, ou nunca, ela supôs, para ganhar a atenção da realeza. Infelizmente, o pensamento de Mamal foi, digamos, ingênuo. Ela não sabia o que iria acontecer. Aliás, ninguém sabe. Essa é a natureza da vida. Mamal era uma pensadora relativamente objetiva para uma garota de 17 anos, mas tinha alguma qualidade que a perseguiam continuamente. Por um lado, curiosa, por outro, uma fonte de conhecimento. E então havia o seu crescente senso de justiça. Daqui a alguns dias, Mamal descobrirá uma verdade misteriosa e terrível sobre a morte de várias crianças no Palácio dos Fundos. Alguns disseram que era uma maldição, lançada sobre qualquer concubina que ousasse produzir um herdeiro. Mas Mamal recusou-se a considerar o assunto como algo sobrenatural.